Legal, obrigado, Evelyn. Boa tarde, boa noite. Estamos bem no limite, né? Bom reencontrar algumas pessoas que já conheço, encontrar novos colegas. Obrigado, Evelyn, por mais essa oportunidade de parceria, né? Meu segundo curso aqui no Astrolábio. E para conversar, para falar sobre duas obras, enfim, pelas quais eu tenho muito apreço, muito afeto, muito... Boa noite, Thaís. Então, assim, né, o que eu pensei para essa nossa, a gente chamaria de aula, né, um bate-papo, uma conversa, fazer uma breve apresentação de qual é a ideia do curso, por onde que eu pretendo que a gente possa percorrer, e deixando um espaço para que a gente possa conversar mesmo, né? Quer dizer, não só perguntas, mas comentários, colocações, quem já conhece o romance do Raduan Nassar, o filme do Luiz Fernando, enfim, ou se não conhece, qual é o interesse, né? Que a gente possa ir construindo. E acho que isso faz parte do objetivo aqui desse curso, a gente poder trocar nossas leituras, os nossos olhares e construir algo a partir disso, né? Então, bom, só então situando a ideia é discutir a correspondência entre o Lavoura Arcaica, romance do Raduan Assar, livro publicado pela primeira vez em 1975, né? É tido como um dos livros mais importantes da literatura brasileira, não só dos últimos anos, né? Da literatura brasileira como um todo, das últimas décadas mais ainda, né? E o filme do Luiz Fernando Carvalho, filme que sai em 2001, de mesmo nome, Lavoura Arcaica, enfim. Luiz Fernando, que já, enfim, constrói, né, vem construiu uma obra consistente, marcada por adaptações ou traduções, a palavra que ele prefere utilizar, né? Quer dizer, traduzir para o cinema a literatura, né? Eu trabalhei, num primeiro momento, com essas obras ainda na minha graduação em psicologia, então lá se vão 20 anos, talvez, da primeira tomada de contato no âmbito de um trabalho de pesquisa com os lavouras, ainda na graduação, que acabou virando um projeto de pesquisa de mestrado, que acabou rendendo algumas publicações e o livro Por Vir, que vem antes de tudo, Literatura e Cinema em Lavoura Arcaica, enfim. Então, já trabalho há algum tempo com essas obras, evidentemente que em alguns momentos mais distanciado, e aí retorno de um outro jeito, enfim. Então, isso tem sido interessante para mim, assim, nos últimos anos, esses retornos ao Lavoura, né? Que é algo que está no próprio Lavoura, né? Essa questão da passagem do tempo, do retornar de um outro jeito, enfim, acho que é algo que tem bastante a ver com a legalidade da própria obra, das próprias obras, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Depois que eu publiquei o livro, que o mestrado foi publicado e tudo mais, eu acabei me aproximando tanto do Raduan quanto do Luiz Fernando. O Luiz Fernando, diretor do Lavoura, um pouco mais, enfim, a ponto de participar mais ativamente de um projeto aí futuro dele, o Luiz, que envolve também a obra do Raduan. E dentro disso, acho que a gente até já começou a divulgar, né, Evelyn? A gente vai ter a presença confirmada do Luiz Fernando em um dos nossos 4 encontros, então a gente está só definindo a data. Ao longo dessa semana a gente já vai ter a data, mas muito bacana, ele ficou bastante interessado, bastante entusiasmado com o curso e vai estar aqui com a gente, enfim, acho que é algo que certamente vai somar e muito, né? Para a gente poder conversar, dialogar, enfim, ter a presença do diretor, né? Uh, mas, bom, né? Acho que para quem não conhece, ou enfim, né, para quem conhece, entender melhor a partir de onde que eu pretendo partir, o romance Lavoura Arcaica é escrito em primeira pessoa pelo narrador protagonista André, né, que volta o olhar para a história da sua família após uma tragédia, né, quer dizer, tragédia essa que marca a dissolução da família. E é interessante que esse narrador protagonista escreve em um tempo, em um lugar que não são explicitados. A gente não sabe quanto tempo se passou desde a história que ele reconstitui, que ele narra, né?
O fato é que esse narrador, em um outro momento, reúne os fragmentos, os estilhaços dessa tragédia familiar em um texto que é o romance, não é? Quer dizer, então tem algo aí que acho que já diz da força do texto do Raduan, que é um narrador que vive o acontecimento trágico e revive esse acontecimento trágico ao mesmo tempo em que o reflete, né? Quer dizer, então, tem aí toda a questão do embate entre o novo e o velho, o filho e o pai, a tentativa do filho de estabelecer o diálogo com o pai e buscar a referência desse pai em todos os atravessamentos de conflitos e tudo mais, né? Então, quer dizer, o embate geracional, temporal, um personagem que parece estar em busca de se constituir enquanto sujeito, né? E acho interessante que o filme, né, pensando então a correspondência das obras, traz mais uma camada ainda para a gente pensar esse diálogo, esse embate, que é o da correspondência entre literatura e cinema, né? Imagem e palavra, enfim, quer dizer, então além dessa questão André e pai, né, vamos chamar assim, que está lá no romance do Raduan, a gente pode pensar filme e livro, filme e romance, né? Quer dizer, a poética do Luiz Fernando Carvalho e a poética do Raduan Nassar, né? E nós, enquanto leitores das obras e da correspondência que elas estabelecem, trazemos ainda outra ou outras camadas, né? Quer dizer, esse lugar é do leitor, dos leitores que se voltam para essas obras, nesse sentido que eu dizia há pouco. Acho que a ideia aqui desses 4 encontros é que a gente possa ir construindo o nosso diálogo, né? Possa ir cotejando as nossas leituras de modo enfim, não é, inaugurar, fundar aí uma nova perspectiva para a leitura dos lavouras e da correspondência que eles estabelecem. Falar um pouquinho dos referenciais teóricos que marcam a minha entrada, né, no, no, na leitura dessas 2 obras e que vão atravessar, em certa medida, o que eu vou propor aqui para as nossas conversas. Esse meu trabalho de pesquisa ele foi desenvolvido no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, um laboratório do Departamento de Psicologia Social, que se chama Laboratório de Estudos em Psicologia da Arte. Esse laboratório foi fundado e coordenado por muitos anos pelo João Fraise Pereira, que é um dos fundadores da psicologia da arte aqui no Brasil, dos estudos na interface da psicanálise com as artes, com a estética. Então, ele, enfim, me acompanhou por muito tempo, orientou o meu mestrado, e uma das marcas do laboratório, ainda mas, enfim, enquanto coordenado por ele, passava por uma proposta interdisciplinar atravessada, sobretudo, pela fenomenologia, estética e psicanálise. Então, se a gente puder circunscrever aí os 3 referenciais mais importantes que marcam o meu trabalho e a minha entrada nos lavouras seriam esses 3, né? A gente vai poder falar com mais calma disso ao longo dos encontros, mas a ideia dessa perspectiva interdisciplinar é se abrir para o que o João gosta de chamar de alteridade da arte, não é? Quer dizer, então, esse atravessamento da fenomenologia e da estética como algo que garante certa autenticidade no encontro, na leitura entre o intérprete, espectador, leitor, pesquisador e obra, né? Que não parte, então, do campo da psicologia ou da psicanálise e aplica de forma apressada ou de forma não implicada esses conceitos à obra, né? Então, quer dizer, há uma preocupação muito importante do João com a questão estética mesmo, daí a gente dialogar muito com outras áreas aqui da USP, né? Quer dizer, são trabalhos que a gente vai buscar interface na ECA, na estética, na CETELESH, enfim. Então, há essa preocupação no laboratório. E, por outro lado, aqueles que são da linha de pesquisa da psicologia e da psicanálise, que a própria psicanálise possa sair fortalecida, possa sair alimentada, abastecida desse diálogo, né? Então, quer dizer, não se trata, a ideia é não cair num exercício de aplicação de conceitos à obra, né? Quer dizer,
que não levaria a lugar nenhum, mas pensar algo nos termos de uma fertilização recíproca, uma expressão que a gente usa com alguma frequência, né, entre as artes e a psicanálise, quer dizer, que a psicanálise e a clínica, a metapsicologia, possa sair fertilizada, possa sair fortalecida, alimentada do diálogo com as obras, no caso aqui com os lavouras, e que as obras, né, os lavouras, a correspondência que eles estabelecem, possa sair também, que a presença da psicanálise possa contribuir com a fortuna crítica, vamos dizer assim, né, dessas obras. Então, um pouco a perspectiva, o referencial teórico passa um tanto por aí, falar um pouquinho da proposta dos 4 encontros desse mini curso, né? Então, no encontro da semana que vem, a ideia é que a gente possa discutir o romance, que é o ponto de partida, né? Quer dizer, então, o livro do Raduan e levantar algumas das questões, né? Eu vou aqui propor que me chamam mais atenção, abrindo espaço para quem conhece o livro poder trazer também as questões que acham importantes, mas fazer esse caminho de partir do livro, partir do romance. Né? No segundo encontro, a ideia é que a gente discuta alguns dos elementos que marcaram a tomada de contato vamos falar dos Sermões do Pai, já retomamos isso aí, que marcam a tomada de contato do Luiz Fernando Carvalho e equipe com a obra do Raduan, né? Tem esse subtítulo, o título do encontro, o filme traz o livro para dentro de seus olhos, e aí é um joguinho que eu faço, que o André, narrador protagonista, né, traz o pai para dentro de seus olhos ao escrever o romance, e o filme, enquanto linguagem, enquanto obra, traz o livro para dentro de seus olhos para se constituir enquanto uma obra autônoma, independente, em diálogo o tempo inteiro com o livro, evidente, mas uma obra que caminha também com as próprias pernas, né? Então, há alguns, e aí quando o Luiz estiver aqui, a gente vai ter a oportunidade de poder conversar isso com ele, o que é ótimo, mas há alguns registros publicados, bem interessantes, sobre esse período da descoberta do filme, né? Então, tem um curta-metragem que se chama Nosso Diário, que é uma espécie de diário de bordo das filmagens do Lavoura, que acompanha o DVD, né? Saiu já 1, 2 versões, hoje em dia ninguém mais usa DVD, né? Lê DVD, mas se chama Nosso Diário, ele foi dirigido pela assistente de direção do Luiz no Lavoura, que se chama Raquel Couto, trabalha com o Luiz ainda hoje. Tem no YouTube o Nosso Diário, bem lembrado, Thaís. E vou passar aqui alguns trechos do Nosso Diário. Tem um documentário muito bonito, dirigido pelo Luiz, anterior ainda, que se chama Que Teus Olhos Sejam Atendidos, que marca uma viagem do Luiz e do Raduan para o Líbano, e eles foram juntos em busca de referenciais para o filme, né? Então é bem interessante esse caminho, porque eles vão e fazem essa imersão, esse mergulho na cultura libanesa, mediterrânea, no âmbito documental, como uma base, como uma fonte para o trabalho poético do Luiz, né? Quer dizer, de poder voltar para o universo do Lavoura e trabalhar esses referenciais sem ser literal. Né? Acho que é muito interessante esse caminho, então a gente também vai falar um pouquinho do Que Teus Olhos Sejam Atendidos. E um outro registro importante é um livrinho que saiu pela Atelier Editorial, se chama Sobre o Filme Lavoura Arcaica, que reúne uma extensa entrevista do Luiz com 4, 5 críticos, professores da área do cinema, em que ele fala sobre o processo de concepção propriamente do filme, né? Então, quer dizer, a gente parte desses três registros publicados e teremos o privilégio de contar com o próprio Luiz para conversar a respeito no encontro em que ele estiver aqui, né? No terceiro encontro, a ideia é que a gente entre no filme, né? No filme Lavoura, do Luiz, e aí discuta algumas sequências do filme e excertos do livro, pensando a correspondência entre os registros, né? Então, já antecipando aqui, a gente vai discutir a sequência
o início do romance e a sequência de início do filme, né? Que é quando o André, narrador protagonista, está lá no quarto de pensão da cidade interiorana e é surpreendido pela chegada de Pedro, irmão mais velho, filho primogênito lá da família, que chega com a missão de levá-lo de volta, né? Então, essa sequência do filme e esse trecho do livro. Tem, né, para quem conhece o universo, toda uma questão envolvendo a irmã do André, a Ana, né, que passa por uma relação apaixonada, incestuosa, e aí então a sequência do filme e a passagem do livro, né, muito bonita, que trata dessa relação, desse encontro entre os irmãos, a gente vai discutir aqui também, e dois momentos distintos, diferentes no romance do filme, mas que dialogam intimamente, que são duas festas. No romance, no capítulo 5, são bem, né, no início, na primeira parte, é narrado uma festa e tudo mais, e no penúltimo capítulo é narrada uma outra festa, e elas estabelecem uma comunicação importante, e então trabalhar esses dois momentos chave do romance e também do filme, discutir as duas festas e o desfecho. Então, essa terceira aula da correspondência, a ideia é que a gente discuta esses quatro, a dança de Ana, exatamente, esses quatro momentos, essas quatro passagens, e deixando alguns pontos abertos para o nosso último encontro, em que a ideia é pensar as aproximações e os limites e as diferenças entre as obras, entre as nossas leituras, né? Assim espero também, e, e pensar a pertinência de encaminhar isso no âmbito do que o Merleau-Ponty, um dos filósofos aí da fenomenologia, do qual o meu trabalho parte, né? Utiliza a expressão lá na fenomenologia da percepção, a unidade do sentido, ou a unidade do múltiplo, né? Quer dizer, pensar em que medida essas diferenças compõem, convivem numa espécie de unidade, né? E o quanto a minha hipótese, a minha tese, enfim, é que parte da força, da potência do Lavoura Arcaica tem a ver com isso, né? Desde o romance, quer dizer, a correspondência, o filme, as nossas leituras, né? Nesse convite que se faz a outras camadas que possam surgir a partir dessa escrita tão passional do narrador protagonista André, e a poética do Raduan, e toda a sensibilidade do Luiz Fernando Carvalho, não é? Que é um artista muito virtuoso, que faz uma opção pela intensidade, pelo lirismo. Um outro elemento que a gente vai trabalhar na correspondência, que eu já estava passando batido, é o fato do Luiz Fernando ter desmembrado as vozes no filme do André, né? Quer dizer, esse André que narra, que é o André que está num momento que a gente não sabe qual, a gente não sabe onde, no filme é feito pela voz do próprio Luiz Fernando Carvalho, o diretor, né? Algo que em cinema a gente chama de voz-over. Não é a voz off, né? Diferente da voz off, que é a voz que não está em cena, mas o espectador sabe onde ela está, né? A voz-over é aquela que entra e não se sabe de onde ela parte, né? Então, esse André que narra, que reconstrói a história da família, é o André da voz-over, que no filme é a voz do próprio Luiz Fernando, e o ator que faz o André, que é o Celton Mello, faz o André em cena, né? Enfim. Então, acho que algumas questões que a gente vai encaminhar, que a gente vai discutir. Acho que temos uns 10 minutinhos, já abro para as colocações de vocês, então. Se alguém tiver uma pergunta, é isso? Pergunta, comentário, enfim. Se nos maias também tem essa voz. Interessante, pois é, pois é. E sabe, Thaís, enfim, né? A gente vai poder perguntar isso diretamente para o Luiz, mas ele diz que ele gravou essa voz guia num gravadorzinho caseiro, no banheiro da casa dele, e mostrou para o Raduan. E o Raduan diz, não, é isso. Quer dizer,
Tem que ser essa voz. O Luiz disse que não era, esse não era um ponto de partida, assim, era uma questão de trabalho mesmo, de metodologia, e quando o Raduan ouviu, ele disse, não, é por aí mesmo. Raduan, inclusive, que foi decisivo na escolha pelo Selton Mello para fazer o André, que fazia, acho que o Selton estava aparecendo na TV aberta, uma novela da Globo, talvez A Indomada, acho que era A Indomada, que ele fazia um personagem que tinha umas questões psíquicas e tudo mais. E que o Luiz queria trabalhar com rostos não conhecidos, né? Então a Simone estava começando, a Juliana, enfim, uma atriz maravilhosa que faz a mãe, mas que enfim, não era uma atriz de TV, conhecida do grande público e tal, entrou o Raul, né? Mas que o Raduan foi decisivo para que fosse o Selton. Então, quer dizer, o quanto o Raduan teve, né? Presente também. Acho que esse é um outro elemento importante que a gente vai poder ouvir do Luiz, né? Mais alguém? Acho que tem mais coisa aqui no chat, não, deixa eu... Os Sermões do Pai, é interessante que a Thaís traz, né? Que e acho que a minha leitura problematiza um pouco isso. Uma primeira tomada de contato com lavoura faz a gente pensar numa perspectiva dicotômica entre a do André e a do pai, né? Como se tratasse de pontos de vista radicalmente distintos, né? Que marcasse aí uma diferença radical e tal. Mas o quanto essa beleza, essa poeticidade dos Sermões do Pai, me parece era algo que já encantava em certa medida o André, né? E muito daquilo que o André vai em certa medida defender ou reivindicar no seu depoimento, no seu texto, que é o romance, me parece em certa medida um diálogo com a perspectiva do pai, né? Então, esse é um dos elementos que na leitura do romance eu vou propor e a gente vai trabalhar. O quanto, por outro lado, algo que ao pai, talvez, né, da parte do André, parecesse completamente impensável, estaria lá, em certa medida, autorizado e contido nessa palavra do pai, né? Então, de novo, essa questão da aproximação e dos limites, né? Parece que o Lavoura Arcaica está às voltas com essa questão o tempo inteiro, né? A gente ainda tem algum tempinho, ninguém tem nenhuma pergunta? Se você quiser fazer algum complemento, ou não, você que sabe, né? Acho que eu tinha pensado em ler um trechinho do meu trabalho, que é um parágrafo que acho que sintetiza um pouco o meu modo de ler o movimento ou os movimentos do André, né? E a metáfora do pai que mata o feminino. Já, diga mais, Thaís. O sacrifício final lá da Ana. Porque é interessante, né? Isso da Ana, a irmã e tal. Tem algo muito bonito que ela também empreende um protesto, né? Na leitura que eu faço, o verdadeiro protesto é encaminhado mais pela Ana do que pelo André, né? Quer dizer, quem de fato, pois é, ambos estão fora, mas esse trechinho que eu vou ler, né? Acho que dá um pouco, traz elementos para pensar que o André está fora, mas insiste em estar dentro, quer dizer, ele não banca propriamente esse projeto de estar fora até que a família se desintegra, se espalha, se é destruída, né? E por uma postura decisiva da Ana nessa festa do final, né? Então, quer dizer, aquela que efetivamente banca o pai, aquela que vara o círculo da dança com trajes das mulheres de fora e tudo mais, e que causa a verdadeira repulsa
e cuja verdade o pai não consegue dar conta de administrar a ponto de atuar e matá-la, né? Quer dizer, então quem parece que encampa esse projeto fora da família de protesto é mais a Ana do que o André. A gente conversar isso com calma, mas o trechinho que eu tinha pensado aqui em ler vai um pouco nessa linha, porque eu digo o seguinte: a estrutura de que André não consegue se desvencilhar, né, essa estrutura familiar, é a mesma contra a qual ele se insurge. Eis o paradoxo que o narrador personagem vive ao limite. Ele é o filho que parte, mas volta. Desafia o pai, mas cede. Escancara o discurso endogâmico da família, mas reclama os seus direitos no incesto concretizado com a irmã. E, finalmente, sofre a dor de um tempo impiedoso, mas se reencontra com tudo aquilo ao costurar os estilhaços do que restou em um depoimento. Quer dizer, essa ambivalência, né, que parece atravessar os movimentos do André, tanto em cena quanto que narra, apontam para essa dificuldade que ele tem de se desvencilhar da estrutura da família, né? Quer dizer, ele está sempre buscando voltar. O romance, para quem conhece, é dividido em duas partes, né? A primeira se chama A Partida, a segunda se chama O Retorno, quer dizer. Então, mesmo nesse movimento de reunir os estilhaços da família em texto em um tempo que a gente não sabe qual é, André está o tempo inteiro vivendo, eu digo aqui no meu texto, pela primeira vez de novo a sua história, né? Quer dizer, tem algo de uma repetição que se dá num âmbito espiralado. Ana não, né? Quer dizer, Ana já desafia o pai de uma forma limite, de um outro jeito, tanto que é sacrificada. E Lula, que é o irmão caçula, o irmão mais novo, né? Talvez aí sim tivesse espaço, tivesse conseguido aí um espaço para se constituir fora desse universo, né? Dessa clausura familiar, enfim. Mais alguém? Vamos repetir então as datas. Tem gente chegando agora. O curso começa no dia 14, segunda-feira que vem. São 4 encontros, de 14 de agosto a 4 de setembro, sempre às 19 horas, das 19 às 21 horas. Quem participou da aula aberta hoje vai receber um e-mail amanhã com um desconto especial, né, para fazer a inscrição. A aula fica gravada, então se vocês quiserem rever, também é possível. Eu acho que é isso. É isso. Mais alguma... E se tiverem alguma dúvida, podem escrever para gente. Certo? Então, boa noite. Boa noite, até segunda que vem. Muito obrigada. Tchau, boa noite, até segunda. Tchau, gente.